Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Então tá bom. E o tema da mensagem é: o pecado não é o fim. Este é um assunto que eu falo não só com propriedade, mas é um assunto que eu escuto e converso com muitas pessoas. Pessoas que se encontram no mundo, pessoas que tomaram decisões erradas, pessoas que infelizmente não conseguem se livrar de algumas coisas e entendem que isso faz com que eles sejam descredenciados de se entregarem verdadeiramente para o Senhor, de verdadeiramente voltarem para casa como um filho pródigo. Coisas que a pessoa fala, não, mas Deus não vai me receber, eu sou pecador, eu sou errado. E eu faço uma pergunta para todos nós: quem de nós não é pecador? Quem de nós nunca errou? Claro, existem erros e erros, existem situações que aos olhos humanos a gente entende que ela é maior ou menor, um pecado maior ou um pecado menor. Nós temos no início das Escrituras, se a gente comparar o primeiro rei de Israel, Saul, para o segundo ungido, não verdadeiramente que exerceu, que é Davi, se nós analisarmos a Bíblia aos olhos humanos, você vai dizer assim: Saul, o pecado foi muito mais simples, menor do que o pecado de Davi. E por que a Bíblia diz que Deus falou ao profeta: eu me arrependo de ter escolhido Saul? E a Bíblia termina a vida de Davi dizendo que Davi era conforme o coração de Deus. Porque a mensuração de tamanho de pecado, ela não está vinculada naquilo que verdadeiramente você fez, mas o quando você reconhece, quando você está decidido se transformar, o quando você se arrepende. Davi, aos olhos humanos, fez um pecado muito maior do que o pecado de Saul. A Bíblia diz que Saul, ele desobedeceu uma ordem de Deus. E Deus se arrepende de Saul, do último pecado. E a Bíblia diz que Deus avisa o profeta e questiona o profeta: até quando você vai ficar protegendo? Até quando você vai ter pena de Saul? E aí a gente vai para Davi. E Davi, quando ele é confrontado do seu pecado, o profeta diz: e Deus já lhe perdoou. Só que vamos pegar as atitudes. Quando o profeta Samuel foi questionar Saul, a primeira coisa que Saul fez foi mentir. A segunda coisa, se fez entender, a segunda coisa, ele negou e depois ele botou a culpa no povo. Então, ele alega que nada fez, depois ele mente, que não pegou nada, e depois ele fala: não, mas foi os soldados, foi os homens que pegaram as coisas. E aí ele mente dizendo: não, eu separei os melhores animais para dar de oferta ao Senhor. E o que o profeta diz para ele? Saul, será que Deus precisa das suas ofertas? Ou Deus quer que você seja obediente? E aí a gente vai para o texto de Davi, para que a gente possa entender a mensagem. Quando o profeta Natan questiona Davi, e Davi fala: eu pequei contra ti. Imediatamente, a Bíblia diz em algumas traduções que ele se prostra ao chão e fala: eu pequei contra ti. Ele reconhece, se arrepende. E aí o profeta diz: Deus já lhe perdoou. As consequências, Davi teve que viver, todas elas. Aquilo que você fez no secreto será exposto, a espada nunca se afastará da sua casa, essa criança que está no ventre de Batseba morrerá. Tudo aconteceu. Só que Davi viveu, se arrependeu, se transformou. E a Bíblia diz que ele era um homem conforme o coração de Deus. Então talvez você começou essa mensagem, talvez vocês possam ter entrado aqui em meio a um pecado, ou um pecado que vocês já fizeram e não conseguem se perdoar. Há algo que você traz como muito grande, algo que Deus não tem como te perdoar. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu pecado te trará consequências, você não tem como fugir delas. Só que não interessa o que você fez, interessa o que você vai fazer daqui para frente. Interessa em você reconhecer. Não tem como se arrepender sem você reconhecer. Tem gente que fala assim: não, eu me arrependi, mas assim, o diabo me seduziu. Não, meu querido, foi você. E vocês que conhecem a minha história sabem que eu falo com isso com propriedade. Aí eu fui seduzido. Não, você decidiu, você deu brecha, você fez. Então primeiro
Reconheça o que você fez. Não terceirize as suas responsabilidades. O que Deus está te trazendo hoje para dizer assim: ei filho, eu sei o que você fez, não tem problema. Só que a partir de agora, reconheça, se transforme, faça diferente, entregue-se a vida para Jesus. Volte para a casa do Senhor. Enfrente as consequências com Deus. Enfrentar as consequências com Deus é muito melhor do que enfrentar sozinho. Porque as consequências você não vai fugir. Seja com Deus ou sem Deus, você vai ter as consequências daquilo que você fez. Então, às vezes a gente se limita a se entregar verdadeiramente para Deus porque a gente acha que a gente é muito pecador. Nossa, o meu pecado é imperdoável. Uma vez eu falei para Nayara, Nayara, tu acha que é difícil você me perdoar? Você não sabe o quanto é difícil de eu me perdoar. Esse é o problema. Por quê? Porque eu tinha reconhecido, eu tinha me arrependido. E eu queria viver diferente daquilo que eu tinha feito. Então você que iniciou esse vídeo, você que tomou decisões erradas, você que fez coisas que às vezes levou o perigo de destruir a sua casa, o seu emprego, uma amizade sincera, não interessa o que você fez. Nossa, Thiago, mas você está validando o pecado. Eu falei, não, meu querido, não estou validando o pecado. Eu só estou dizendo para você que as consequências você vai viver. Só que Deus está te dando uma oportunidade hoje de você reconhecer, se transformar. E quando você desligar esse vídeo, você começar a fazer tudo diferente. Você pode ter iniciado o vídeo fazendo de uma forma, mas Deus está te dando a oportunidade, independente do pecado que você fez, é de você fazer diferente a partir de agora. Então eu queria convidar todos que estão aqui na mesa, todos que estão nos bastidores, você que está me assistindo, para que você pense: ah, Thiago, mas eu não sou pecador, será? Será que tudo que você tem feito tem agradado o coração de Deus? Talvez você não adulterou, talvez você não roubou, talvez você não mentiu, mas será que os grupos de WhatsApp que você está são grupos de WhatsApp que validam o seu casamento, a sua história, que agradam o coração de Deus? Será que aquilo que você fala no secreto para os seus amigos, nas rodinhas de trabalho, onde você está, isso agrada o coração de Deus? Isso honra sua esposa, honra seu esposo? Os seus comentários quando ninguém está vendo? Os seus pensamentos, a Bíblia diz que só você e Deus conhecem os seus pensamentos. Não dá nem para você botar a culpa em Satanás. Não dá nem para você dizer foi Satanás. Não. Bíblia, somente você e Deus conhecem os seus pensamentos. Então assim, a pergunta é: como você tem agido no secreto? Quais são as atitudes, as decisões? Qual evangelho você tem pregado com as suas atitudes, decisões, posicionamentos? Eu não estou falando em falar. Vá, pregue o evangelho, se necessário for, use as palavras. Se necessário, as pessoas precisam reconhecer você como um seguidor de Cristo, pelas suas atitudes, pelas suas decisões. Então, não interessa da forma que você chegou até esse vídeo. Não interessa a forma como vocês entraram ou sentaram nessa mesa. Não interessa a forma como vocês vieram servir para que esse vídeo aconteça. O que interessa é como a gente vai agir depois desse vídeo. É o que a gente vai fazer diferente para agradar o coração de Deus. Porque o pecado não é o final da linha. Muitas vezes o pecado é o início de tudo. Como assim? Vamos dar o exemplo de Davi. Vamos acelerar o processo. Deus decide mandar o seu filho. Escolhe uma mulher, Maria. Certo? E Maria tem um marido que se chama José. Então Jesus vem à terra tendo Maria e José como mãe e como pai. Vamos voltar ao texto de Davi. A Bíblia diz que depois que morre o filho de Batseba, ela passa o luto, eles se deitam, ela engravida. Ela tem 4 filhos. Nós vamos atentar a 2 filhos. Um rapazinho aí, meio burrinho, chamado Salomão. E ela teve um chamado Natã, e teve mais 2, mas vamos se atentar a esses 2, Salomão e Natã, filhos de Batseba e Davi. A descendência de Maria, mãe de Jesus, Salomão. A descendência de José, pai de Jesus, Natã. Então você entende que o pecado não é o fim do caminho? Um arrependimento e a transformação de Davi, lá na frente, trouxe a vida ao nosso Salvador. Então entenda que não interessa o pecado que você fez. Se posicione. O posicionamento de Davi, a transformação de Davi, lá na frente, trouxe a geração que foi a mãe e o pai do nosso Salvador. Então eu convido todos vocês para que hoje a gente se arrependa, para que hoje verdadeiramente a gente, aos pés do Senhor, a gente entregue os nossos pecados e as decisões erradas que a gente teve até entrar aqui.
porque eu creio que através de nós, algo muito poderoso e grande pode nascer, assim como nasceu através de uma decisão de Davi. Eu convido você a decidir nessa noite, a se posicionar. Eu sei que é difícil, mas a Bíblia diz, fuja. Enfrente Satanás, mas fuja das tentações. Eu não sei o que é que você é fraco, se é bebida, se é dinheiro, se é mulheres, eu não sei. Fuja, não é feio. Se posicione, viva aquilo que Deus sonhou para você. Eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo, um tempo de prosperidade, de sabedoria, de visão espiritual. Eu declaro que hoje você vai se posicionar aos pés do Senhor e viverá tudo o que Ele sonhou para você. Que aquilo que nascerá do seu posicionamento, do seu arrependimento hoje, será algo muito grande. Deus está fazendo hoje em você e lá na frente fará através de você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus é contigo.